Então, pessoal, como eu falei para vocês, o ecossistema ele existe em todos os lugares. Eu vou onde os seres vivos e os não vivos se interagem. Por exemplo, aqui eu tenho meu canteiro. Eu tenho um canteiro, ó, na minha casa, que ele é comprido, ó, tá vendo? Então aqui tem um ecossistema inteiro. Por quê? Porque nesse lugar, onde eu tenho cebolinha, salsinha, eu tenho flores. Então, se eu fosse procurar aqui, eu não sei se agora eu vou achar alguma coisa, mas provavelmente nesse ecossistema tem formiga. Debaixo da terra tem minhoca, tem aquelas aranhinhas pequenininha que elas gostam de ficar no meio das folhas, né? O que mais pode ter? Então, se eu procurar por aqui, talvez eu encontre joaninha, tá? E aí, o que acontece nesse ecossistema? Que é o meu canteiro. Além deles, o que vem aqui? Borboletas, por quê? Porque aqui tem flor. Olha a flor, não tá bonita, tá, gente? Porque choveu, ela ficou assim. Então, nessas florzinhas, pousam as borboletas, tem os grilos aqui. Sabe até o que vem aqui? Passarinho, porque o passarinho gosta de comer cebolinha, salsinha, entendeu? Então, tudo isso faz parte desse ecossistema, que é o meu canteiro. Agora, se eu perguntar para vocês, será que aqui nesse canteiro poderia ter um rato? Vocês acham que um rato, ele iria viver aqui? Não, então ele não faz parte desse ecossistema, tá? Ele faz parte do ecossistema dele, que é lá no meio do mato, né? Da forma que ele vive lá, tá? No meio de entulho. Esse é o ecossistema do rato. Ele não estaria aqui agora, tá? Então, nesse ecossistema, os seres vivos e não vivos, quando eu falo para vocês não vivos, eu não estou querendo falar que é morto, tá? Porque para estar morto ele tem que estar vivo. Então, o que que é o ser que não é vivo? É a pedra, né? A terra. Agora, as plantas são vivas, né? A gente sabe que as plantas são vivas, que elas respiram, né? Que elas fazem fotossíntese, que elas transpiram, então elas são vivas. Então, tudo que existe aqui faz parte desse ecossistema, tá bom? Se vocês forem pegar uma poça d'água, dentro daquela poça d'água tem um ecossistema. Se a gente colocar um microscópio lá, a gente vai ver que tem bactérias lá, tá? Que tem larvas lá, que a gente não consegue ver a olho nu, mas aquele é o ecossistema daquela pocinha d'água. Então, vocês entenderam, né, a parte do que é ecossistema e como ela interage? Ok, então. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a cadeia alimentar. Então, nós já vimos na aula passada que a cadeia alimentar, no topo dela, tem os produtores. Por quê? Porque elas são produtoras? Porque elas produzem o próprio alimento, são autótrofas. Então, elas se autoalimentam. Como? Pela fotossíntese, né? Então, tem a troca de gás carbônico pelo oxigênio. Então, ela capta a energia do sol, junto com a água que fica aqui embaixo da terra, né? Os sais minerais e o gás carbônico que está no ar e que não é bom para o homem, mas é muito bom para a planta. Então, o que ela faz? Ela capta o gás carbônico que ela precisa e ela sintetiza aqui dentro dela, lá na folhinha, tá? Que tem aqui a clorofila, tem os cloroplastos. Vai sintetizar aqui a energia. Ela vai produzir a glicose, tá? E aí ela vai soltar pra gente o oxigênio, porque ela não precisa do oxigênio e nós precisamos. Então, ela vai se autoalimentar. Então, ela vai produzir a glicose, que vem da energia do sol, pelo processo da fotossíntese, tá? Então, ela é o topo, tá?
Quando um animal ou nós, né, consumimos a planta, nós somos os consumidores primários, tá? Então, a vaca se alimenta do capim. Então, ela é o consumidor primário, tá? Porque ela pega diretamente a energia que está aqui e que veio do sol, tá? Como eu já falei na outra aula, que a nossa energia vem do que comemos, do nosso alimento, tá? Então, ela já tem o alimento dela aqui, que ela retirou da energia do sol. Aí, a vaca vem e come a planta, tá? No caso, o capim. Aí, o que acontece? Ela é o consumidor primário e ela pega parte dessa energia para ela. Quando nós comemos a carne, nós somos os consumidores secundários, porque primeiro tem a vaca e depois nós comemos a vaca. Então, nós somos o consumidor secundário, tá? E aí, o que acontece? Nós pegamos um pouco da energia da vaca, que pegou a energia da planta, tá? Então, resumindo, a cadeia alimentar, ela é linear. O que é linear? Por exemplo, é um ciclo só. O grilo vem e come a planta, o sapo vem e come o grilo, depois a cobra vem, come o sapo, e depois o gavião vem e come a cobra, tá? E por último, que é o final da cadeia alimentar, são os decompositores. Então, esse gavião, quando ele morrer, ele vai ser transformado novamente na natureza, né? Porque os decompositores é que tem essa função de comê-los e deixá-los assim partes bem pequenininhas, que se chamam átomos. E eles vão fazer parte novamente do solo. Vai levar aquela energia para o solo e o solo vai continuar produzindo alimento, porque tem energia lá, tem alimento lá para a terra, tá? Então, é linear. A teia alimentar é o quê? São várias cadeias alimentares se interligando dentro de um ecossistema. Então, são vários. Então, a gente pode citar um exemplo assim. Então, tem a planta. Aí vem um grilo ou um gafanhoto e come a planta. Aí vem uma perdiz e come o gafanhoto. Aí vem uma águia e come a perdiz. Só que aquela planta, o rato também comeu. E a cobra comeu o rato. E a águia também comeu a cobra. Aí também tem o coelho que comeu a planta. Aí veio a raposa e comeu o coelho. Aí veio aí tem a raposa que come também a perdiz. Então, são várias cadeias interligadas dentro desse ecossistema, tá? Que está aí na natureza, numa floresta, onde tem rato, onde tem grilo, gafanhoto, coelho, águia, raposa, a cobra, o sapo. Então, eles estão todos lá dentro desse ecossistema. Então, é um animal comendo o outro, né? Pegando a energia do outro para sobreviver, tá bom? E quando o último da cadeia alimentar morre, aí são os decompositores que têm a função de fazer com que eles sejam transformados novamente em partículas bem pequenininhas que vai alimentar a Terra, para que se continue o ciclo da vida, tá? Quando um consumidor primário pega a energia da planta, então ele pega a energia do sol, como eu expliquei, né? Que veio lá do sol, porque a planta se autoalimentou, ela produziu o alimento dela, então ele pegou. Depois o consumidor secundário pega também um pouco da energia do consumidor primário. Aí ele transforma essa energia, tá?
Depois o consumidor terciário, que comeu o secundário, pegou também um pouco dessa energia, tá? Que vai se transformando, essa energia vai se transformando. É a mesma quantidade do primeiro que pegou aqui, do primeiro consumidor? Não é. Aquele que está por último lá da cadeia, ele pegou só uma partezinha dessa energia aqui do sol, tá? Que é da planta, que ela pegou do sol. Então essas energias vão passando e elas vão se transformando dentro desses seres. E o último, ele pegou o mínimo de energia. Quando quando chega em nós, que também somos o topo, né? Porque não existe um animal que coma o ser humano, que se alimente do ser humano. Então, nós acumulamos energia, né? E nós gastamos essa energia. Então, essa energia se chama quilocaloria. Aí, quanto que uma pessoa precisa? Em média de 2.000 quilocalorias. Quando ele come mais do que isso, o corpo armazena, tá? Então, ele fica armazenado aqui dentro de nós, em forma de gordura, tá? Então, nós temos que gastar a nossa energia. Quando tem essas pegadas de energia dentro dos níveis tróficos, né? Do consumidor primário que pegou do produtor, do secundário que pegou para o primário, terciário que pegou do secundário. Nós chamamos de fluxo de energia, quando um pega a energia do outro. Então, existe um fluxo de energia. E nós também damos o nome de população, quando dentro de um ecossistema, por exemplo, existe formiga. Quando tem um formigueiro aqui, como eu mostrei aqui no meu canteiro, se tivesse um formigueiro lá, eu poderia dizer que a população de formigas dentro desse ecossistema tá demais, né? E ele vai prejudicar as minhas plantas, as minhas flores, as minhas hortaliças, tá? Então eu falo, olha, a população de formigas está demais dentro do ecossistema do meu jardim. Agora, quando eu tenho formiga, minhocas, grilos, joaninhas, eu falo que é a comunidade. São seres diferentes, porém que estão inclusos e interagem dentro de um ecossistema, tá? Então, eu chamo de comunidade dentro de um ecossistema, ok? Mais alguma dúvida? É só entrar em contato comigo, tá bom? Beijo, obrigada.